Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Oramos para que todos estejam bem e que tenham tido uma semana abençoada. E agora, começando uma nova semana, abrindo a nossa escola bíblica dominical, queremos orar com os irmãos para depois, então, estudarmos hoje o Salmo de número 37. Feche aí os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado por esta manhã, que o Senhor nos concede o privilégio de, como igreja, estarmos reunidos na Tua presença, para juntos adorarmos ao Teu nome, conhecermos mais da Tua palavra. Fala ao nosso coração, para que possamos aprender e, pelo poder do Teu Santo Espírito, colocarmos tudo isso em prática na nossa vida aqui neste mundo, sendo assim, luz e sal nesta terra. Assim oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Hoje nós chegamos ao Salmo de número 37, que é um salmo de sabedoria. Na verdade, quando a gente usa essa expressão, é um salmo de sabedoria, e este aqui em específico, é porque as palavras, elas não foram ditas a Deus ou para Deus, mas são palavras dirigidas aos homens, diante de situações vividas, e os homens então recebem a palavra. O poeta escrevia inspirado por Deus, é claro, para trazer esta mensagem aos homens, para que eles soubessem lidar com aquele momento que eles estavam vivendo. A estrutura desse salmo é muito bonita, porque algumas Bíblias, algumas versões de Bíblia, tem ali entre alguns versículos, ou antes de alguns versículos, ou parágrafos, como a gente chama, alguns nomes. Aparece lá, por exemplo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e muitos de nós, por muitos anos, ficamos ali sem entender o que é isto. O que na verdade é então esses nomes que aparecem? Primeiro, esses nomes representam as letras do alfabeto hebraico. E muitas vezes eles compunham os poemas em forma de acróstico. Cada parágrafo, no caso aqui, versículos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e assim por diante, cada um desses grupos de 2 versículos começava com uma das letras do alfabeto hebraico na sua ordem, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Algumas Bíblias mais antigas costumam ter, uma delas que eu conheço é a Bíblia de Jerusalém, a versão dela costuma trazer isso. A gente vai encontrar isso em outros textos também, como o Salmo 119, parece-me que o texto de Cantares tem isso. Então é uma forma poética e, do ponto de vista literário, organizado de se apresentar o tema. E qual é o tema desse salmo? A gente começa a perceber ao ler o salmo que o tema é: os justos herdarão a terra. E o nosso questionamento é: será? Mas quando a gente lê o salmo, a gente questiona só para um efeito de refletir mais sobre o salmo, mas ao ler o salmo a gente já descobre que sim, o salmista diz que os justos herdarão a terra. Veja aí na sua Bíblia, no Salmo 37, o versículo 9, olha só o que diz o versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Olha aí o 11. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Verso 22. Pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. Olha agora o 29, verso de número 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E por fim o 34. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra e verás quando os ímpios forem exterminados. Aqui então, várias vezes, como se fosse um refrão, aparece esta ideia, esta afirmação de que os justos herdarão a terra. E aí, por que o questionamento do será?
porque o que eles estavam vendo lá naqueles dias é o que nós estamos vendo hoje. E aí a gente questiona diante de uma verdade dessa, mas será com o crescimento da maldade, fazendo parte de todos os setores da sociedade, pessoas ímpias, como pode isso? Então, a gente olha para esse salmo, já percebemos que ele tem muito a ver com a nossa realidade, assim como foi a realidade deles naquele dia, mas para entendermos de fato esse salmo e todas as demais coisas que são ditas nele, nós precisamos voltar no tempo e considerar qual era o contexto de quando esse salmo foi escrito, o que o salmista estava pensando. A gente vai lembrar, pensando nesse contexto, no Antigo Testamento nós temos o grande momento no Antigo Testamento, um dos grandes momentos, foi a retirada do povo de Israel lá do Egito. O Senhor os tirou de lá com mão poderosa, manteve esse povo no deserto até que eles conquistassem de fato a terra prometida, Canaã. E eles então, dentro dessa visão do salmista, eles chegaram na terra, estão lá na terra prometida, eles já conquistaram a terra, tomaram posse da terra. Então agora está tudo em ordem, mais ou menos, porque eles começaram a perceber que mesmo agora de posse da terra, a maldade começou a crescer. Os ímpios começaram a aparecer e, de certa forma, começaram a tomar conta de toda a terra. E aí, então, é que surge a questão dos justos. Senhor, quem é que realmente vai tomar conta da terra? E aí aparecem dois grupos como candidatos. Os candidatos para possuírem a terra, para tomarem conta da terra, são os ímpios e os justos. Os dois concorrentes, vamos assim dizer. Os ímpios, aqueles que pensam na maldade, planejam a maldade e executam a maldade, principalmente contra os pobres e os necessitados. E eles aparentemente se dão bem em tudo aquilo que eles fazem. Então, a gente tem primeiramente os ímpios, do outro lado nós temos os justos. Os justos, então, representados por aqueles que temem ao Senhor. E estes não são perfeitos, é claro, mas eles procuram andar de acordo com a vontade de Deus. Então, a questão do salmista é essa: Senhor, quem é que vai possuir a terra? Quem é que vai tomar conta aqui? A maldade, a injustiça, a impiedade ou a justiça, os justos? Quem é que vai herdar a terra? E aí, no próprio salmo, o salmista vai dar a resposta: os justos herdarão a terra. Esta é a resposta. Então, quando a gente lê o Salmo 37, tenhamos isto na mente. Naquela época, a terra havia sido tomada, o povo de Israel havia tomado posse da terra, mas a maldade cresceu. E aí, então, o questionamento é: quem é que vai dominar isso aqui? Os justos ou os ímpios? E a maldade estava crescendo demais. Por isso, então, eles levantam esse questionamento. E aí o salmista dá a resposta. E para entendermos melhor todo o salmo, nós o dividimos em 3 partes. Se você quiser anotar, fique à vontade. Primeira parte, versículo 1 até o versículo 11. 1 a 11, espere no Senhor. Versículo 1 até o 11, espere no Senhor. Segunda parte, do 12 ao 26. 12 a 26. Enxergue o agir do Senhor. Enxergue o agir do Senhor. E a terceira parte, 27 até o 40, esconda-se no Senhor. 27 ao 40, a última parte, esconda-se no Senhor. Essas 3 partes, 1 a 11, espere no Senhor. 12 a 26, enxergue o agir do Senhor. 27 a 40, esconda-se no Senhor. Como falamos, este salmo, então, reflete muito do que nós estamos vivendo hoje. Assim como naqueles dias a maldade tem crescido, as pessoas ímpias pensam, planejam e executam o mal. E pior do que isso, essas pessoas estão chegando aos postos de poder,
elas têm um espaço muito grande na mídia, elas estão em evidência, enquanto que os pobres, os necessitados, a população de uma forma geral vive à mercê dessas pessoas. E um questionamento Senhor, e aí? Quem é que realmente vai tomar conta dessa terra? A resposta é: os justos herdarão a terra. E quando a gente estuda esse salmo, é muito importante para que a gente consiga perceber qual deve ser a nossa atitude diante de um cenário como o que nós estamos vivendo e como aquele que o salmista viveu. Qual é a nossa atitude como chamados justos ou autodenominados justos? Como que eu devo agir? Também, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de lembrar que Deus, Ele está no controle de todas as coisas e Ele é quem vai tratar com os justos, ou melhor, com os ímpios. É Ele quem vai cuidar dos ímpios. Então, eu tenho a tranquilidade que Deus está no controle de todas as coisas. E aí, então, sabendo disso, eu posso me refugiar no Senhor. Eu posso me esconder no Senhor e plenamente confiar nele. Mas vamos então à primeira parte, versículos 1 até o 11. Espera no Senhor. Veja aí o que diz o texto, a partir do versículo 1. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas invejas dos malfeitores, pois em breve secarão como relva, murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz, e teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa a ira e abandona o furor, não te aborreças, pois isto só lhe trará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na sua plenitude da paz. O Senhor, então, o salmista fala para os justos: espera no Senhor. E aí observe que ele já começa dizendo: não te aborreças e não tenha invejas. Versículo 7 vai voltar a ideia de não ficar irritado com os ímpios. Versículo 8 de novo vai falar: não fique irritado com eles e também não tenha invejas. O que ele está falando aqui da inveja aparece, e também não se aborrecer, aparece lá em Provérbios 24, 19. Se você quiser abrir, Provérbios 24, 19. Praticamente o mesmo texto que aparece aqui nos Salmos, aparece em Provérbios 24, 19. Olha aí o que diz 24, 19 de Provérbios. Não te perturbes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios. Isso vai te fazer mal. Se irritar por causa deles vai fazer mal a você e eles vão continuar na maldade deles. Então, não te aborreças por causa deles. E como a gente tem dito, né, esses textos, eles são extremamente atuais. Alguns de nós ficamos extremamente estressados ao vermos a maldade acontecer. É lógico, nós temos que vê-las, mas o salmista fala: não fique irritado, isso vai fazer mal a você. E ao mesmo tempo não tenha inveja da posição que eles estão ocupando, da maneira como eles estão vivendo, dos frutos que eles estão colhendo, que aparentemente são bons. Então não tenha invejas. Por que não ter inveja? Pois em breve, versículo 2, pois em breve secarão como relva, murcharão como a erva. De novo, agora o salmista refletindo aquilo que os profetas falam. Isaías vai falar sobre isso, sobre a brevidade da vida, e lá no Novo Testamento, em 1 João, a gente vai encontrar isso também. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Veja aí na sua Bíblia, Isaías 40, o verso de número 8. A mesma ideia falando da brevidade da vida, que é um texto bem conhecido. Isaías
40, o verso 8. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 João 2,17, lá pertinho de Apocalipse. 1 João 2,17. 1 João 2,17, que vai dizer o quê? Que o mundo passa. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, o salmista começa dizendo exatamente isso. Não tenha ou não te aborreças por causa dos malfeitores e não tenha inveja deles. Eles vão passar, eles vão logo embora. Mediante a isso, dando esse primeiro conselho, não te aborreças por causa deles, não tenha inveja, agora o salmista vai dizer o que o justo deve fazer. E o justo deve fazer o quê? Primeiro, confia no Senhor, versículo 3, e essa ideia vai aparecer lá no 27, e faze o bem. Lá no 27 também vai aparecer essa ideia, faze o bem. Quer dizer, confia no Senhor e na tentação de devolver na mesma moeda o que eles têm feito, olha, não faça isso. Faça o bem, e aí você vai habitar na terra e se alimentará em segurança. Esta é a ideia do salmista. Vocês não devem se aborrecer com eles, não devem invejá-los, porque eles vão passar, como tudo passa. Mas o que vocês devem fazer? Confiar no Senhor, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual desejo? Boa pergunta. Qual desejo? Nós usamos muito esses versículos aqui para várias situações que nós enfrentamos neste mundo. Mas, inicialmente, o desejo aqui expresso é quem vai dominar a terra? A maldade ou a justiça? Os ímpios ou os justos? E aí, então, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. No contexto do Salmo, sobre quem vai realmente dominar a terra. Entrega ou rola o teu caminho para o Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará tua justiça sobressair, o teu direito como a luz do meio-dia. Então, entrega para o Senhor. Se você se agrada no Senhor, se você confia nele, você vai entregar. É isso que o salmista está falando para os justos daquela época e com certeza serve para nós. E uma vez que nós entregamos, versículo 7, descansa no Senhor, espera nele, não te aborreça, não fique irritado. Descansa no Senhor e espera nele. Confia plenamente no Senhor. É mais ou menos aquela ideia do Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aqui vale, meus irmãos, uma palavra muito importante para tudo que nós temos vivido nesses dias. Nós temos passado, além de toda a corrupção que está aí sempre presente, os maus tendo cada vez mais espaço, fazendo suas maldades e tendo lá os seus dias de glória, os seus privilégios. E agora também nós temos vivido esses tempos de pandemia, todas essas incertezas que a gente vive. E aí então a gente tem algumas opções. Primeiro, olhar para um salmo como esse, descansar no Senhor, entregar para Ele o nosso caminho, o nosso dia, ou como diz o Salmo 46, nos aquietarmos, sabendo que o Senhor é Deus, quer dizer que Ele tem todo o controle, ou então irmos para aquele desespero que o povo de Israel viveu, por exemplo, quando o rei da Síria, acho que era Senaqueribe, está lá em Reis essa história, mandava recados para o rei de Israel dizendo assim, olha, o seu Deus é Deus dos montes e não dos vales, vocês estão enrolados, vocês vão morrer tudo. Aí o povo entrou em desespero. E aí o Senhor levanta o profeta para dizer, gente, fica calmo, fica tranquilo. Nós temos então hoje, em meio a tudo que nós estamos vivendo, de fazer essa escolha. Ou a gente entra para a turma que está desesperado com algumas notícias e algumas delas trazidas até por homens de Deus, ou ditos homens de Deus, que coloca a gente em grande pavor. A gente recebe pelas redes sociais recados e mais recados de pessoas que tiveram uma visão e o Senhor mandou fazer isso. E aí então, ou a gente acredita nessas coisas,
ou a gente se aquieta sabendo que o Senhor é Deus. Se eu estou quieto diante do Senhor, sabendo que Ele é Deus, uma das coisas que eu não vou fazer, e isso é algo que eu tenho entendido, se eu realmente confio que o Senhor está no controle, uma das coisas que eu vou ou não vou fazer é ficar junto e até incentivando a divulgação de conteúdos que mais apavora do que nos ajuda a confiar no Senhor. E aí vale uma dica para nós que usamos as redes sociais: antes de repassar qualquer coisa, verifique se é verdade. Antes de simplesmente receber ou repassa, vê se é verdade. E vê se é verdade não só se é uma fake news ou não, mas vê se é verdade bíblica o que está sendo passado. Vai lá para a Bíblia, antes de repassar, você recebeu um vídeo, um áudio, antes de repassar, vai para a Bíblia. Se precisar, leia de Gênesis a Apocalipse, para depois então confirmar se tudo aquilo que foi dito dentro do contexto histórico que aquele versículo foi citado, ou aquela ideia foi citada. Veja se realmente é verdade, se combina com a ideia de que Deus é soberano, e isso a gente vê na Bíblia toda. Antes de acreditar nesses pavores que têm sido colocados, e muitos deles só de ouvir, se você conhece um pouquinho as Escrituras, você percebe que está sendo replicado ou trazido à tona de novo histórias que já foram ocorridas, que já ocorreram lá atrás, no passado, e necessariamente não tem nada a ver com a verdade. Então a gente tem que, se nós confiamos no Senhor, descansar nele, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Agora, se você recebe um conteúdo que realmente procede, é um conteúdo que vem de alguém que primeiro se identifica, diz quem ele é, de onde ele é, mostra o seu rosto, alguém que realmente entende do que está falando e é realmente um conteúdo que vale a pena, é proveitoso, aí passe. Meus irmãos, nós os cristãos estamos entrando na onda do mundo. E aí uma frase que eu tenho usado em alguns locais que eu tenho pregado: eu acho que nós estamos precisando de mais Bíblia e menos mídia, porque nós estamos entrando na onda. Dito isto, continuemos no Salmo 37, e a ideia do salmista é, então, diante da maldade, não se aborreça por causa dela, nem inveje os ímpios, mas faça o quê? Confie no Senhor, agrada-te dele, entrega o teu caminho a ele, descansa nele, quer dizer, fique em silêncio, que é a ideia que a gente encontra lá em Lamentações 3, 26. Veja aí na tua Bíblia, texto de Lamentações de Jeremias, logo depois do livro de Jeremias, capítulo 3, verso 26. Jeremias 3, 26. Bom é ter esperança e aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. A versão revista e atualizada diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Quietinho. E quietinho não é no sentido de, ou esse silêncio no sentido de não fazer nada, porque a gente sabe que o cristão ele deve orar sem cessar. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Aguarde o Senhor, deixa a ira, versículo 8. Isto porque os justos, talvez, vendo a maldade dos ímpios, começaram a ficar tão irritados, que foi necessário o salmista falar assim: deixa a ira, abandona o furor. Por quê? Porque os malfeitores, eles vão se dar mal. Deixa a ira, abandona o furor, porque vocês, os justos, herdarão a terra. O Senhor vai cuidar de vocês. Então, deixa isso de lado. Não fique aí com o teu coração extremamente apertado. Vocês já possuem a terra. Agora a maldade não vai tomar conta. E ele vai mostrar, versículo 10, pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. Dentro de pouco tempo. E logicamente o salmista está pensando no tempo de Deus e não no tempo do homem.
Porque talvez eu e você vamos morrer e muitos dos malfeitores, dos ímpios do nosso tempo continuarão vivos. Muitos dos que são maldosos necessariamente não têm vida curta. Às vezes o justo morre primeiro, mas é no tempo de Deus. No tempo de Deus tudo isso vai acabar. E a gente tem que lembrar que Deus está no controle. É por isso que eu não preciso ficar irritado, não preciso ter inveja dele, mas o que eu preciso fazer? Confiar, agradar-me, confiar no Senhor, agradar-me no Senhor ou do Senhor, entregar o meu caminho a Ele, descansar, abandonar a ira, deixa a ira, abandona o furor, não te aborreça, porque isso te faz mal, isso abaixa a tua imunidade, você fica doente de graça, tudo porque é incrédulo, não confia na soberania de Deus. Então nós temos que despertar, como também foram chamados a despertar os justos daquela época. E esse despertamento envolve enxergar o agir do Senhor. E olha aí a partir do versículo 12, o ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Mas, observa que várias vezes vai aparecer esse contraste, mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que seu dia está chegando. Os ímpios arrancam a espada e preparam o arco para atacar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Mas, versículo 15, a espada deles lhes atravessará o próprio coração e seus arcos serão quebrados. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios. Pois o braço ou os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanece para sempre. Não ficarão frustrados no dia do mal e se fartarão nos dias da fome, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão, sim, como fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. O Senhor firma os passos do homem, de cujo caminho se agrada, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura a mão. Já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e seus descendentes são abençoados. Olha só, enxergar o agir de Deus. E o agir de Deus, o poeta aqui apresenta, fazendo sempre o contraste entre aquilo que o ímpio faz e aquilo que o Senhor faz, aquilo que o ímpio faz e o cuidado do Senhor para com os seus. E isso ocorre aí, olha, versículo 12, o ímpio maquina o mal, range os dentes contra os justos, mas o Senhor faz o quê? O Senhor ri. Esta ideia do Senhor rir já aparece lá no Salmo de número 2. E lá é até um pouco mais amplificada essa ideia, que o Senhor ri e zomba deles. E qual é a ideia? É uma maneira poética do salmista mostrar mais ou menos o seguinte: os seres humanos são tão pequenos perto de Deus, mas eles ainda se acham. E quando eu olhei isso aqui, eu me lembrei daquela figura que os pais têm o privilégio de experimentar, quando às vezes estão carregando alguma coisa pesada. Vamos imaginar uma escada que o pai está lá carregando, e ele tem um filho catatauzinho lá de 2, 3 anos de idade, e esse catatauzinho vem para ajudar. E aí o pai, então, com toda a bondade, pega lá no cantinho, e ele vai lá, imaginando que ele está segurando sozinho tudo aquilo, e aquele pequenino ou aquela pequenina se acha. Eu ajudei, eu fiz, eu que carreguei. É mais ou menos essa ideia aqui da nossa insignificância perto de Deus, principalmente dos ímpios,
que se acham. E aí o Senhor não tem outra coisa a fazer a não ser rir. Assim como um pai ri quando o filho fala, eu carreguei a escada. E a gente, lá por dentro, a gente ri, porque a gente sabe que, de fato, quem fez toda a força fomos nós. É mais ou menos essa ideia, só para ilustrar. Agora você amplifica isso pela grandeza que é o nosso Deus. Por isso que o Senhor ri do ímpio. Ele arma lá a sua espada e tenta acabar com o pobre, com o necessitado, mas a espada se volta contra eles. E aqui a mentalidade retributiva do Antigo Testamento. A ideia deles, o ímpio vai pagar e vai pagar mesmo. E a ideia dele é que o Senhor vai arrebentar com eles. Mas o versículo 16, depois de mostrar que o ímpio vai receber de volta aquilo que ele está planejando para os outros, um belo versículo. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios. Você consegue acreditar nisso? Que o pouco que o justo tem vale mais do que todas as riquezas que aqueles ímpios têm? O pouco que você tem, e esse pouco, na verdade, o Senhor está dizendo, é muito. Por isso que a gente não precisa invejar. E se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai começar a perceber que, de fato, nós invejamos. Nós queremos ter o que eles têm. Nós corremos nesta vida atrás de recursos para ter o que eles têm, acreditando que eles são felizes por conta daquilo que eles têm, do que eles conseguem fazer. E não é verdade. A Bíblia diz que não é verdade. Se nós cremos na Bíblia, nós vamos entregar a nossa vida completamente a uma vida diferente da que os ímpios levam. O pouco que o justo tem vale mais, muito mais. E aí então o salmista vai continuar, pois os braços dos ímpios serão o quê? Quebrados. Mas o Senhor sustenta os justos. Isso aqui nos faz lembrar, vários textos aqui nos levam lá para Mateus. Por exemplo, se você olhar os justos herdarão a terra, Mateus 5,5 vai trazer essa ideia lá dentro do sermão da montanha. Aqui, a ideia de que o Senhor sustenta os justos nos leva lá para Mateus capítulo 6, a partir do verso 31, que fala para a gente não andar ansioso com a nossa vida. E o Senhor cuida de tudo, Ele cuida tanto da natureza, assim como cuida também de todos nós. Vimos isso a semana passada, mas o Senhor vai punir, vai quebrar os braços dos ímpios. O Senhor conhece os dias dos íntegros, verso 18. O Senhor conhece o dia dos íntegros. Aqui ele só trocou a palavra, mas falando dos justos. E a herança deles permanecerá para sempre. Mas a pergunta é, que herança, se o versículo 16 falou que ele tem pouco, que o pouco dele, mas que herança se tem alguém que tem pouco? O justo que tem pouco, a herança dele, e se ele é justo, ele sabe, conhece, sabe que a herança dele não é uma herança aqui na terra. Veja lá o Salmo 73. Salmo 73, verso 26. Puxa aí algumas folhas. 73, verso 26. Diz aí, meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. A herança do justo não é uma propriedade aqui na terra, não são terras, não são bens, não é uma conta recheada. A herança do justo é o Senhor. E esta herança jamais se deteriora. A herança dos justos é estar com o Senhor eternamente no céu. E lá, nada de valor é consumido por absolutamente coisa alguma. Por isso, o pouco do justo vale muito mais do que as riquezas de muitos ímpios. Que você tenha isso na sua mente, que eu tenha isso na minha mente. E comece a ter uma vida um pouco mais em paz do que esse desespero que muitos, inclusive cristãos, têm vivido para ter o que o mundo tem,
para alcançar as coisas que as pessoas do mundo alcançam, esquecendo-se de que são cuidados pelo Senhor o tempo todo. E que tudo que o Senhor te permite fazer neste mundo é só para que você, onde você estiver, seja sal e seja luz. Já falamos sobre isso em outro momento. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor conhece os dias dos ímpios. E aí o verso 19, não ficarão frustrados, os íntegros não ficarão frustrados no dia do mal. Olha só, os íntegros passam por dias maus. Que coisa! Eles passam por dias maus. E às vezes a gente quer afirmar que os íntegros, os justos, não passam por dias maus. Que Deus vai te livrar, que nunca vai acontecer nada com você. Mas o verso 19 diz que nós, os justos, não ficarão frustrados no dia mau e se fartarão nos dias da fome. O Senhor vai cuidar deles de alguma forma, a barriga vai roncar, vai. Peso vai ser perdido? Sim. Porque não tem o que comer? Sim. Mas o Senhor estará com eles. Verso 20. Mas os ímpios, estes vão perecer, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Eu acho muito legal isso, porque inicialmente parece que os vão ser belos como as pastagens, mas aí ele continua, desaparecerão, sim, como fumaça. E a ideia, de novo, da brevidade humana, da vida humana. Tiago vai falar um pouquinho sobre isso também, assim como nós já lemos esses textos de Isaías e 1 João, que fala que tudo passa, tudo seca, tudo acaba. E aqui ele está dizendo exatamente isso, que o ímpio vai desaparecer como a fumaça. 21, o ímpio toma emprestado e não paga, ele é caloteiro. O ímpio, ele é caloteiro. Então, se você se diz justo e é caloteiro, reveja seus conceitos, né? Como um comercial dizia, você precisa rever, né? O justo é caloteiro, mas o ímpio é caloteiro. Mas o justo se compadece e dá, pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, de novo o refrão, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. E aí o Senhor firma os passos do homem, de cujo caminho ele se agrada. O Senhor firma os passos. E aí o 24, ainda que caia, quer dizer, ainda que haja alguma calamidade, aqui não é a ideia de uma queda moral, de pecados planejados, pensados como os ímpios fazem. Mas aqui, se ele tiver alguma dificuldade, alguma calamidade acontecer, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. E aí o 25, já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. O salmista aqui não está apresentando uma promessa. Aqui não é uma promessa. Aqui ele só está falando da experiência dele. A experiência dele como salmista, nos dias em que ele viveu, o que ele viu, ele pôde constatar isso. Essa é uma experiência dele. Então não é uma promessa. Tá bom? Diferente uma coisa da outra. Porque nós temos muitos cristãos que passam por necessidades. Recentemente via uma reportagem da África do Sul, e lá nessa reportagem, um documentário, na verdade, mostrando alguns assentamentos que surgiram lá na década de 90, quando 90, né, quando termina o regime do apartheid lá na África. Então alguns assentamentos já existiam e a expectativa é que eles fossem eliminados, mas na verdade eles aumentaram de tamanho e milhares de pessoas vivem nesse assentamento específico que eu estava vendo no documentário. Aonde uma pessoa, quando ela quer ir ao banheiro, uma pessoa entrevistada, ela disse, olha, quando eu sinto vontade de ir ao banheiro, eu tenho que andar 20 minutos para chegar a um dos 3 banheiros que funcionam neste assentamento, aonde tem milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu tenho que andar 20 minutos. Aí eu fiquei pensando, neste assentamento, quase com certeza, tem cristãos que não têm água encanada, e quando eles precisam também de água encanada,
digamos, entre aspas, potável, eles têm que andar também esse tempo. Quando precisam ir ao banheiro, e uma delas contou do filho que tinha problemas e quase sempre não daria tempo para chegar, tinha que fazer num balde e depois, então, no outro dia, ir fazer o descarte, se fosse durante a noite. Nesse meio tem cristãos. E aí como que a gente usaria esse versículo como promessa para essas pessoas? Como usaríamos esse versículo para o apóstolo Paulo, que lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, ele diz que, olha, eu sei passar por necessidades. Paulo passou por necessidades. Então, não é promessa. O salmista só está falando da experiência dele. Tá bom? Parece-me que isso combina mais quando a gente sai, principalmente do nosso contexto, que, como todo mundo, é um contexto difícil, porém um contexto mais privilegiado. Nós vivemos num país e numa região do país onde nós temos maiores privilégios. Talvez, se você estiver acessando este vídeo em outro local, você poderá dizer, a minha situação é diferente, eu moro num bom país, mas numa região não tão privilegiada. Se de repente você está fora do país, você vai até dizer, olha, o país que eu moro não é tão privilegiado quanto o Brasil, e a região que eu moro é menos privilegiada ainda. Então, lembra disso, esse texto não é uma promessa, é a experiência que o salmista viveu. Mas uma verdade que o salmista disse, que é verdade para todos nós, independente do local onde vivemos, dos privilégios que temos ou não, é que o Senhor cuida de cada um de nós em todo o tempo, inclusive na hora que a gente passa por necessidades, que a gente passa fome, que falta o dinheiro, que falta o recurso, que não tem água encanada, que não tem banheiro por perto, não interessa. O Senhor, Ele permanece o mesmo e cuida de cada um de nós em todos os detalhes. Quando nós estamos na abastança, e o apóstolo Paulo vai falar isso lá em Filipenses 4, que ele também passou por momentos em que ele tinha sobrando, mas houve momentos que ele teve necessidade. Quem estava presente em todos os momentos? O Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda, isso eu citei em Mateus 28, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Salmo 23. Então, a verdade é, o Senhor está conosco e vai cuidar de cada um de nós. E nós só vamos passar por aquilo que Ele permitir e que servir para a glória dEle e para que nós o amemos cada vez mais. E o versículo 26 termina, Ele é sempre generoso e empresta, e seus descendentes são abençoados. Neste contexto aqui, ele falando que o justo é alguém generoso, e de fato o justo é alguém generoso. Alguém que está atento à necessidade dos outros e dentro da realidade que nós vivemos hoje, dentro das suas condições, ajuda, participa, está ali sempre de mãos estendidas para cuidar dos seus. O que a gente vê então nessa segunda parte do Salmo é que o justo, ele precisa enxergar o agir de Deus. E aí a gente lembra de Abacuque, que vai falar que o justo vive por fé ou pela fé. Aqui, neste mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos enxergar mais do que os nossos olhos podem ver. Precisamos enxergar o agir de Deus com os olhos da fé. Lembrando sempre da herança que nós temos, e esta herança é o Senhor. Sendo assim, esperando no Senhor e enxergando o agir dele, precisamos nos esconder nele. Verso 27 em diante. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás morada permanente, pois o Senhor ama a justiça e não desampara seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria, sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, seus pés não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado.
Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra, e verás quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente, crescendo como uma árvore nativa e verdejante, mas eu passei e ele já não existia. Procurei, mas não foi encontrado. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. O Senhor cuida dos seus, por isso esconda-se no Senhor. E aí ele começa lá o 27, afasta-te do mal e faz o bem. De novo aquela ideia, diante de tanta corrupção, a vontade que eu tenho é de entrar na deles também, mudar de lado e começar a fazer o mal. E às vezes até com boa intenção, eu vou fazer o mal, eu vou usar dessa arma para acabar com eles. Mas parece que não funciona assim. O Senhor diz, olha, afasta-te do mal, faz o bem, e aí você terá morada permanente. Como justo, você vai ter morada permanente na sua herança, que é o Senhor, que é o céu. Pois, versículo 28, o Senhor ama a justiça, então não vai fazer o mal, mesmo que seja, entre aspas, por um bom motivo. O Senhor ama a justiça e não vai desamparar os seus santos. Aquilo que já falamos, o Senhor é sempre presente. Eles, os santos, serão preservados para sempre. De novo, permanente, agora para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. 29, os justos herdarão a terra e aí habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria. Sua língua fala o que é reto. Por que ele consegue fazer isso? Porque a lei de seu Deus está em seu coração. Seus pés não vacilam. Olha que coisa interessante. Se a lei do Senhor está no coração, e aí a gente vai lembrar de Josué 1,8, em que ele foi orientado a não se apartar do livro desta lei, mas meditar nele de dia e de noite, e falar dele às pessoas ao seu redor. Aqui o justo é alguém que tem a lei do Senhor, a palavra do Senhor, no seu coração. A lei do Senhor aqui especificamente referindo-se à Torá, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era a Bíblia que eles tinham. Hoje, para nós, toda a palavra de Deus. Se ela está no nosso coração, a boca do justo profere sabedoria. E aí eu volto àquele tema do que a gente tem feito pelas redes sociais. Porque hoje, quando a gente fala de profere sabedoria, hoje a gente quase não conversa pessoalmente com as pessoas. A gente conversa pelas redes sociais. E aí é lá nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, é que a gente fala o que a gente pensa. Por isso que eu orientei os irmãos e tenho feito essa sugestão. Antes de repassar qualquer coisa, pense se isto é realmente algo de alguém que tem a lei do Senhor no seu coração, na sua mente, e se aquilo que está passando reflete tal sabedoria, ou a sabedoria de um justo. Tem coisa, meus irmãos, que nós repassamos e que não reflete em nada a sabedoria bíblica. Nós simplesmente repassamos e não reflete a sabedoria bíblica. Então o justo é aquele cuja boca profere sabedoria, a língua fala o que é reto, o que é correto, o que está de acordo com a palavra. O ímpio, verso 32, espreita o justo para matá-lo, isso já foi citado outras vezes. O Senhor não deixará o justo nas mãos dele, o Senhor vai cuidar dos seus. E aí o verso 34, espera no Senhor e segue o seu caminho, ele te exaltará para herdares a terra. E aí você terá a oportunidade de ver a ação do Senhor. E aqui, de novo, no tempo do Senhor. E eu acredito que, estando com o Senhor no céu, nós veremos a consumação e veremos o Senhor reinando. Na verdade, não só veremos, mas como diz Apocalipse, com Ele reinaremos.
não só veremos ele reinando, mas reinaremos com ele. E aí então faz o que deve ser feito, espera pelo Senhor. Vi, versículo 35, um prepotente crescer como uma árvore nativa. Eu achei muito interessante isso, porque o salmista está dizendo que ele viu o ímpio crescer como uma árvore nativa. Vamos pensar quanto tempo demora para uma árvore nativa crescer. E aí, logicamente, uma árvore nativa lá daquela região, e a gente pode aplicar para uma árvore nativa do nosso tempo. Não é rapidinho. Até tem uma frase que diz mais ou menos algo assim, né? Se você quer algo que dure uma estação, plante flores. Se você quer algo que dure uma vida, plante árvores. E aí vai continuar. Então, a árvore demora uma vida para crescer. Isso para talvez nos ajudar a pensar que o ímpio não é alguém que aparece e desaparece de repente. Ele tem talvez aí, como já disse, a vida longa. Tem alguns que estão sendo ímpios desde sempre e parece que nunca se dão mal. Eles só prosperam. Enquanto que às vezes alguns de nós vamos ao mercado com a listinha, com a calculadora, e aí a gente chega lá no mercado, a gente vai pegando os itens, e aí a gente vai batendo os valores, e de repente a gente bate um valor, aí volta para a lista e para o carrinho e retira da lista ou risca, deixa para outro dia e recolocamos aquilo lá na prateleira, e aquela lista que às vezes tinha 10 itens, a gente traz uns 4, 5 ou até menos, dependendo do dia. Algumas coisas ficam para trás. Enquanto a gente faz isso, e digamos que nós somos os justos, estamos levando Deus a sério, o ímpio nem vai ao mercado. Ele dá uma ligadinha, manda aí, tanto, o senhor quer escolher os mais baratos? Não, manda o que tiver aí, enche o carrinho e traz, que aqui eu pago. E aí chega lá, ele paga com dinheiro vivo, para não deixar nenhum tipo de rastro. Então ele paga, e ele tem lá um cômodo na casa dele, que ele tem dinheiro, montanhas de dinheiro. E o justo está aqui lá no mercado contando. Ele passa no posto e o cara pergunta, enche o tanque? Não, não enche não, moço. Põe aí 10, põe aí 5, só para eu chegar em casa. Quantas vezes o justo vai ter que escolher entre uma coisa e outra? E o ímpio, ele está dizendo aqui que ele viu crescendo como uma árvore. E nativa e verdejante, floresceu, olha, uma árvore bonita. Só que o texto não para aí, é claro, mas eu passei e ele já não existia. Procurei-o, mas não foi encontrado. O Senhor vai cuidar dos ímpios e os justos herdarão a terra. E a nossa herança não é somente essa terra aqui, a gente sabe disso, é o céu. A nossa herança é o Senhor. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Enquanto o ímpio será exterminado, o justo terá um futuro. Então, se você tem olhado e visto a maldade, e se você tem buscado andar realmente firme com o Senhor, tome esta palavra como verdade para a tua vida. Os justos terão um futuro. E com certeza não é somente um futuro olhando para este mundo. Este futuro, lá no Novo Testamento, a gente vai ter a ideia da eternidade com o Senhor no céu. A revelação no Novo Testamento já havia sido ampliada, enquanto aqui ele tem a ideia de um futuro, sim, mas ainda toda aquela ideia da eternidade do céu ainda não estava tão claro para eles lá no Antigo Testamento. Mas para nós já é. O homem de paz terá um futuro. Quanto aos transgressores, 38, serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Várias vezes isso foi repetido no Salmo. Mas a salvação dos justos vem de quem? Do Senhor. Às vezes nós, e vamos ter que escolher, sempre temos que escolher os nossos governantes, e alguns colocam toda a sua esperança no próximo. O próximo que vier, não, agora esse vai mudar, vai resolver tudo. Mentira. A nossa salvação vem do Senhor. Temos que escolher governantes, devemos orar e escolher aqueles que o Senhor nos indicar, como sendo aquele que vai cumprir a vontade do Senhor lá,
e Romanos vai falar sobre isso, que nenhum governante assume se não for direcionado pelo Senhor, se não for colocado lá pelo Senhor. Mas eu não devo a minha confiança a ninguém aqui deste mundo. A minha confiança é plena no Senhor. Ele, continuando o verso 39, é sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e salva. Por quê? Pois nele se refugiam. Por isso que o salmista a nossa divisão é: esconda-se no Senhor. Por quê? Aqueles que se escondem no Senhor conseguem ter no Senhor a sua fortaleza, como o profeta Naum, lá no versículo 1, versículo 7, ele fala isso. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Por isso, eu e você somos chamados a nos escondermos no Senhor. Como é que eu me escondo no Senhor? Eu me escondo no Senhor quando eu tenho mais Bíblia e menos mídia. Porque a Bíblia fala ao meu coração, abastece a minha alma, acalma a minha alma, dá esperança à minha alma e convicções de que o Senhor cuida de mim, que Ele é a minha salvação. Eu me escondo no Senhor quando eu invisto maior tempo na oração do que em outras coisas que eu acho que está distraindo a minha mente. Não, se curve lá diante do Senhor e ore. Sobrou um tempinho, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar ao Senhor. Eu me escondo no Senhor, e aí já como fruto de ter me escondido no Senhor, quando eu lembro que eu sou sal dessa terra e luz neste mundo, que eu tenho que, por meio da minha vida e pela minha boca, proclamar a Jesus às pessoas ao meu redor. É desta maneira que eu devo viver e devo fazer. Eu oro, meus irmãos, para que todos nós, ao termos estudado, percebido este Salmo 37, naquele contexto em que o povo havia chegado na terra prometida, haviam tomado posse da terra, mas com o aumento da maldade entrou o questionamento: e aí, quem é que vai herdar a terra, o justo ou o ímpio? A resposta do Senhor é: os justos herdarão a terra. Mas os justos não podem ter inveja no coração, não podem se aborrecer com os ímpios, mas devem confiar no Senhor, agradar-se do Senhor, entregar o caminho ao Senhor, descansar no Senhor, enxergar o que o Senhor está fazendo e esconder-se nele. A gente ora para que cada um de nós tenha, primeiramente, a lembrança de que a nossa herança maior está lá no céu. Mas até chegarmos no céu, vivemos nessa terra. E aí, então, temos que ter um equilíbrio. Porque alguns, por lembrarem que a sua herança está no céu, não estão nem aí para este mundo. É errado. E alguns estão neste mundo e se esquecem que tem uma herança lá no céu. E vivem desesperados como se o mundo ou tudo acabasse aqui. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é: eu sou um cidadão do céu, mas enquanto aqui na terra eu tenho que viver de maneira justa e apoiar aquilo que é realmente justo, aquilo que é correto, aquilo que dissemina mentiras, maldades, que massacra o pobre. Eu devo estar longe dessas coisas e não apoiar estas coisas. Um exemplo bem simples: se eu sei que determinadas mídias têm conteúdos que são contra a palavra de Deus, é muito simples. Eu abomino essas mídias da minha vida. Isso é uma forma de ser justo. Quando eu vejo alguma coisa e posso emitir a minha opinião, na verdade, a opinião bíblica a respeito do assunto, eu devo fazê-la. Ou devo fazê-lo da melhor maneira possível, da maneira calma e tranquila. Eu devo apresentar. Mas não posso me esquecer que mesmo vivendo neste mundo e me preocupando com as questões deste mundo, eu tenho um futuro, e esse futuro não é aqui, é lá no céu. Tenhamos o equilíbrio. E acima de tudo, dentro dessa questão de ser ímpio ou ser justo, eu preciso saber de que lado eu estou. Para ser um justo, eu preciso reconhecer Jesus como Salvador da minha vida. Eu preciso entregar a minha vida a Ele, reconhecendo como Senhor, para que eu seja salvo. E aí, então, seja de fato alguém que vai caminhar na justiça do Senhor, baseado na palavra dEle. Se você não
aceitar Jesus, você vai ser exterminado e passará a sua eternidade no inferno por não ter crido em Jesus. E aqueles que creem precisam deixar o Senhor Jesus ser o Senhor da tua vida. Oramos para que isso seja realidade na vida de cada um de nós, para a glória do nosso Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que o teu domingo possa ser muito abençoado e que você possa estar conosco na nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.